Clover! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, e não apenas mais um. Vamos ao primeiro vídeo de Black Clover, o anime em 2021, com o primeiro episódio sendo lançado neste ano novo. E para começar da melhor maneira possível, vamos falar do período sombrio se iniciando na adaptação do mangá em anime. Vamos falar do arco de Spade finalmente dando as caras, porque eu esperei cerca de 6 a 8 meses, e se duvidar foi até mais. Mas finalmente estamos com essa adaptação linda, formosa, cheirosa. Estou aqui para exaltar o que eu achei, como foi, o que eu gostei desse primeiro episódio sendo adaptado, tudo do começo, do início dessa era nova em Black Clover, pós-time skip. E só posso dizer uma coisa: Asta conseguiu um corpo definido em 6 meses, e eu e você não conseguimos isso nem em 1 ano e meio, se duvidar. Então esse é o poder do nosso garoto anti-marrom, né? Aquelas flexões finalmente deram frutos. Pra todo caso, tem muitos pontos altos que eu vou exaltar nesse vídeo, falando do episódio e o que rolou na história e o que eu gostei, algumas cenas peculiares. Mas pra quem já está curioso, e os temas musicais, Haru? Então, os temas musicais vai ficar pro vídeo de amanhã, acredito que quarta-feira, porque é um vídeo que daí eu destaco mais, dou um tempinho, foco mais na abertura, na ending. Então é melhor deixar como praxe, clichê aqui no canal já, um vídeo exclusivo para abertura e ending separado do vídeo principal do episódio. Mas para todo caso, a ending não tem pontos tão relevantes assim, mesmo na letra, e a abertura ela é bacana. É um grupo que já é conhecido em Black Clover, que fez a Open 11 Snowman, que era uma Open que também tinha cara de pré-time skip. É bacana isso, porque foi a única Open que mostrou uma imagem de spoiler do time skip do braço do ácido Yuno no período atual. Mas para todo caso, eu acho que se você quiser um spoilerzinho picante assim para ficar hypado pro vídeo, eu diria que tem ela de Astayami, Nahato, e tem umas coisas loucas lá de origem. Mas para todo caso não vou dizer mais, porque eu já dei um spoiler que eu não podia, então vou deixar para vocês saberem isso no vídeo de amanhã. Para todo caso, no vídeo de hoje é falar sobre o episódio que eu achei, por conta de que eu acho que eles começaram da melhor maneira possível. Eles fizeram cenas exclusivas que nós do mangá levamos cerca de 2 a 3 capítulos para saber. Por exemplo, a cena do Asta sobrevoando com a espada matadora de demônios. Isso é algo que a gente só foi ver quando ele foi atrás da Charmy, se você for notar. E já nesse primeiro episódio, a gente já nota que ele consegue sobrevoar a espada anti-marrom quando ele demonstra isso na abertura, porque ou abertura com spoiler, mas também quando ele mostra que estava indo do local do reino de Hurt para a zona mágica. Então é interessante porque eles não quiseram saber, eles tacaram uma coisa a mais, uma exclusividade, digamos que bem benéfica para quem assiste o anime. Eu acho que é uma melhoria do mangá para o anime. Eu acho que a direção arrasou. Inclusive, é o arco onde a gente vai ver a mão da diretora. Por conta de que muitas pessoas que não viram o meu vídeo mais recente, onde eu falo sobre a mudança de direção de Black Clover, eu ainda vou recomendar que você veja esse vídeo, porque tem pontos bacanas. Eu acho que é interessante você estar ciente sobre a situação, mas já dando um safe aqui, já no vídeo de Black, eu acho que é interessante porque ela já demonstrou nesse grande período de adaptação, realmente o mais importante, pós-era de transição, meio canon, meio filler, que Black está muito seguro, muito aceitável. Ela tem os traços do Yoshihara-san. Se você for ver, o nome do antigo diretor principal ainda está, porque ele está a cargo da direção geral de Black. Não pega tanto, mas não os pitacos, fica olhando ainda a obra como um todo. E a gente vê que a diretora principal mantém, digamos, a qualidade. Devo dizer que, aparentemente, o novo character designer mudou. Eu acho que a direção desse quesito também foi mudada. A gente nota isso pela forma como foi mostrado na animação já desse pós-time skip. Isso é um benefício a mais, porque a beleza de algumas personagens ficou muito melhor na adaptação. A Mimosa não tinha ficado tão bonita no pós-time skip. No anime, eles conseguiram deixá-la com uma beleza natural, como ela mantém antes do time skip, algo que ficou melhor do que no mangá. Diria que Firano também teve umas mudanças em torno do design dele. Digamos que parece que ele diminuiu de tamanho e ficou mais magro, de certa maneira, sei que você me entende, mas a forma como deixaram ele um pouco mais compacto ficou muito melhor também. Eu acho que foi um ótimo design, assim, ter sido mudado. Então, o pós-time skip, eu acredito que em grandes personagens que demonstram mudanças, é um fato que você nota mais fácil. Mas em certos personagens do mangá que eu achava que não iria ter mudança, possivelmente pode ter mudança pelo anime. Eu gostaria de acreditar que isso vai acontecer, com a Vanessa, por exemplo, e com o próprio Gaucher, que não demonstram mudanças no design. Você consegue perceber até no Yuno que ele teve leve mudança no design, sim. São mudanças simples, às vezes só uma coloração, mas você consegue notar, sim, um pouquinho de diferença que eles fazem. Então ficou muito bacana isso também.
Pra todo caso, eu acho que tem muita coisa bacana que eu vou querer falar do episódio mais recente, que eu vou querer falar do episódio, né, de cenas peculiares que foram relevantes, por conta de que vemos que a Noelle evoluiu, Fira evoluiu, só que não foi demonstrado tanto, você vai entender. A gente vê a Mimosa evoluindo e, sem dúvidas, o palco do episódio é o protagonista que demonstra a maior evolução de Cavaleiros Mágicos nesse início de período de pós-time skip. Isso, seja no mangá como no anime, o Asta continua no meu top 3 de personagens que mais cresceram, digamos que visando o treinamento que fez. Por mais que a gente saiba alguns pontos requisitos que vão acontecer, ele demonstrou um dos maiores picos de evolução. Isso é um fato. A gente vê pelo controle das espadas, a gente vê pela Black Form, então tem grandes quesitos, grandes cenas, vários pontos que eu vou querer conversar com vocês. Então vamos falar sobre o episódio mais recente, ou melhor dizendo, continuar abordando o episódio mais recente de Black Clover, que deveria ficar conhecido como Finalmente a Era Sombria começa. Asta demonstra seu pico de evolução da Zona Mágica. Mitsuma. なんだと、なぜお前ごときにそんな力が。国民を犠牲にして何が国の繁栄だ。そんなに戦いてんなら俺が全部叩き潰してやる。 Começando a impressão geral clássica que vocês já estão acostumados, onde eu foco em algumas cenas do episódio, vemos que Asta praticamente demonstra sua evolução em picos altos, indo do reino de Hurt sozinho até a Zona Mágica, apenas sobrevoando em sua espada matadora de demônios. Nesse momento é interessante porque há algumas diferenças claras do mangá. É feita uma originalidade para a introdução de personagens como Nobari, Mimosa, Firano, Leopoldo e Uruka, que serão os personagens principais desse início de era pós-time skip, digamos que liderando ataques e tendo batalhas focadas com exclusividade. É interessante isso porque tem personagens que também treinaram no reino de Hurt, que a gente sabe, mas só irão mostrar sua evolução quando for adaptado até a metade do ano, o período atual que estamos vendo no mangá, como a invasão no reino de Spade. Mas, para todo caso, um ponto alto que deve ser alvo de elogios realmente foi o foco de como introduziram, porque a gente vê que através da Undine está sendo olhada as fronteiras, e assim, forças especiais de Spade iriam marchar pela Zona Mágica rumo ao reino de Clover e de Hurt, só que usando como combustível energia vital e mana de pessoas inocentes que foram presas. Então é interessante isso, porque essas pessoas seriam mortas enquanto dão energia para que a Fortaleza Móvel se mexesse na Zona Mágica, que é um local que é difícil de pessoas conseguirem sobreviver andando pela forte mana e criaturas que podem ter. Então, assim, os desgraçados guardas de Spade ficavam relaxando lá, quase abusando de pessoas, enquanto pessoas inocentes eram mortas. Quando o Asta soube praticamente de tudo isso, ele não conseguiu se controlar. A gente viu uma atitude que qualquer pessoa praticamente tomaria. Eu diria que me lembrou muito a atitude que o Luffy já tomaria em frente, que iria rumo ao ataque. O Asta sobrevoou e foi sozinho. Nesse momento a gente vê que a Lula Pitica acha melhor que ele rompa as forças de defesa, enquanto Ruck e Leopoldo irão para outro local, que é a zona avançada de Spade, para aniquilar aquele local para que o vilarejo das pessoas que foram presas na Zona Móvel possam voltar para morar lá. Então é interessante porque foi orquestrado de uma maneira muito bem feita. A gente viu que Noelle, Mimosa e Firano iriam para outro local, que era a Zona Mágica, rumo a um suporte, backup para o Asta, caso algo acontecesse. E foi interessante, porque a partir desse momento vemos que a grande batalha começa, onde a gente vê a evolução de Asta. Chega a ser interessante que a entrada de Asta na Zona Mágica foi uma entrada triunfante, porque a gente vê que a cabeça de um velhote abusador quase foi cortada, começou da melhor maneira possível, e vemos que o Asta tá todo esfarrapado porque ele ainda não tem controle total sobre suas habilidades demoníacas. Mas a gente vê pico alto quando ele chama todas as espadas dele pelo nome e conduz técnicas com uma maestria e sincronia perfeita. Afinal, Black Slash é algo comum hoje em dia para o Asta. A gente vê que ele consegue sugar maldições com a maior facilidade, ao modo que ele conduz a Black Form num novo pico, onde a gente vê que a espada matadora de demônios fica no tamanho máximo até então visto na obra de Black Clover, onde aniquila o capitão das forças de Spade da Zona Fortaleza Móvel Mágica. É interessante isso porque o Asta tem uma percepção e um amadurecimento muito maior do que a gente conhecia, digamos que na era antes, pré-time skip.
a gente vê que não foi só músculos que cresceram, sua percepção e seus ideais mudaram. A gente vê que ele continua sendo aquele garoto destemido quando ele tenta entender o sentimento das pessoas que estão na zona mágica, que não tem mais para onde ir. A gente vê que o Asta pensa na melhor maneira de conduzir, ajudá-las. Isso é algo muito bacana que foi feito na mente dele. Ele pensa que a melhor maneira, no momento, é acabando com todos os guardas de lá, e depois ele pensa numa maneira mais fácil do que eles devem fazer. É interessante isso porque a percepção do Asta em volta do sentimento das pessoas está mudado, como ele também quer saber quem são esses guardas, quem são esses possuidores do poder demoníaco que está, digamos, amedrontando as pessoas. Então foi muito bacana a forma como o Asta tentou despreocupá-las, derrotando todos, a forma como ele disse tudo que os Cavaleiros de Clover iriam ajudar. Então, sério, o Asta mostrou o que qualquer Capitão Mágico iria se portar e dizer. Eu acho que isso é muito o que eu senti no início do time skip quando foi no mangá. Seja a animação por ver o Asta sobrevoando sobre a espada matadora de demônios, algo que quem vê pelo anime teve uma vantagem, porque o sentimento de achar que o Asta era vice-capitão, era capitão mágico também, é interessante. Eles dão muito essa vibe, o Asta continua com sua mentalidade original, mas como eu disse, seus ideais amadurecem de certa maneira. Não é que é mudado, mas ele tem uma evolução, digamos que na jornada toda dele até então. Foram mais de 2 anos desde o início que ele partiu de Hand. Já foi afirmado isso, onde mostra a idade dos personagens de Black Clover. Eu acredito que foi no volume do mangá, que normalmente o volume de mangá sempre tem essa exclusividade, tem alguns pontos a mais do que quando é publicado pela Shonen Jump. Já foi mostrado, digamos que, a idade atual do Asta, que ele tem 17 anos, junto da Noelle, da Mimosa, do Yuno. Então, é legal, porque de um garoto de 15 anos, você vê a evolução de 2 anos, praticamente. Ele já tem 17 e está muito mais amadurecido. Eu acho que o pico alto da evolução do Asta não foi só nas técnicas dele, como nos ideais dele em amadurecimento, onde ele reconhece sua força. Então foi bacana tudo isso que foi conduzido já nesse episódio, a forma como o Asta se porta. Isso é um ponto alto para a direção, porque eles não focaram apenas em cenas frenéticas, eles dão visibilidade para cenas muito relevantes no período sombrio, onde vemos sentimento de pessoas que são vítimas e não têm força para subjugar pessoas muito mais fortes. Então eu tenho que elogiar, porque foi feito com maestria a cena onde Asta derrota todos os cavaleiros da força de Spade. Por conta disso, eu acredito que chegamos ao final já do episódio, no grande clímax, por conta de que Asta tendo derrotado todos, Noelle e companhia chegam, mostrando a evolução da Valkyrie Dress, onde Noelle consegue conduzir várias técnicas simultaneamente. Por exemplo, Valkyrie Dress com a bolha de água que foi no templo subaquático, levando todos ao templo, é algo muito bacana, mostra o seu controle de mana refinado, ficou muito melhor nesses 6 meses. Vemos que Mimosa reforçou sua magia primária, como o Firdo conseguiu isso. É uma diferença do mangá, por exemplo, que não foi tão mostrado. No mangá, ele mostra realmente com clareza que ele conseguia, se quisesse, levar provavelmente a Fortaleza Móvel inteira. Já, digamos que o anime não mostra isso, eles deixam mais oculto, fica meio que cortado, mas é interessante porque eu tenho que dizer, todos amadureceram, todos ficaram muito mais fortes. Isso é mostrado, seja no mangá como no anime. A gente vê que o Firdo consegue usar o Bater dos Anjos Caídos, a sua magia até então mais forte, para se locomover ao local onde ele deveria ir, que provavelmente é onde o Leopoldo foram, o posto avançado, para depois levar a Fortaleza Móvel inteira. É interessante porque é mostrado alguns aspectos diferentes, mas que eu deveria destacar aqui um pouco para vocês terem uma visão melhor se vocês não acompanham o material original. Para todo caso, acredito que não tem mais o que falar muito, porque praticamente foi feito tudo assim, por se dizer. A gente vê a percepção do Asta em saber o quanto alguém pode utilizar-se de poder demoníaco. Na fala dele, você só possui um pouco do seu poder, eu irei te mostrar a força de alguém que obtém um poder verdadeiro, ou algo assim. É interessante porque realmente o Asta tem um demônio praticamente dentro de si, do seu grimoário, algo que quem só possui o poder de Vânica nem se compara. Então eu acho que foi feito tudo com maestria, porque falando da Vânica, a gente chega no final do episódio, onde é mostrado finalmente a aparição de toda a Dark Triad. Peço perdão pela pronúncia, mas a partir de agora eu vou tentar puxar mais pro japonês, então espero que vocês sejam pacientes. Mas, para todo caso, vemos que Zenon mostra uma voz que eu diria muito bem que seria o Yuno alternativo. Vemos Zenon com uma maneira carismática, psicológica, de psicopata. E vemos a nossa querida Vânica, que eu acho que de todos foi a melhor escolha, porque condiz com a personalidade que a gente já está acostumado com o mangá, uma pessoa birrenta, mimada, mas bem, como posso dizer, não é paranoica,
mas é bem um instinto de assassina, eu diria. Então eu gostei que narra bem a visão de uma garota mimada e terrorista, como é a Tríade Negra. Então foi interessante porque de todos, a Vanica foi a que teve a melhor escolha de Seiyu, ao meu ver. Todos ficou bom. Mas se for pra escolher alguém que caiu perfeitamente no papel, foi a dubladora da Vani. Com certeza, eu diria com toda honestidade aqui pra vocês. Mas, para todo caso, a partir disso, a gente vê que é mostrado que a Tríade Negra vai começar os passos deles a partir de agora, porque tendo já feito o planejamento, eles irão até o reino de Clover e o reino de Hurt para obter os Arcane Stages que eles precisam para o plano deles. E com isso, a hype é feita, porque o episódio se concluiu da melhor maneira possível, onde vemos uma figura muito especial, aquele mago do reino de Spade que chegou até Clover e está atrás de Yuno. Sem dúvidas, ótimo início da adaptação para Black Clover. Eu acho que colocar umas vantagens que a gente só saberia em alguns capítulos é a melhor maneira de você fazer um início com hype para quem estava esperando isso após meses. Acho que quem vê só pelo anime deve ter ficado muito hypado. Posso dizer que tudo em volta do episódio do início até o final é para criar expectativa para quem vai acompanhar, seja a pessoa que sabe o que vai acontecer, como a pessoa que não sabe. Eu acho que, ao meu ver, quem sabe sempre fica com mais expectativa, porque eu digo por experiência própria para a minha pessoa. Porque eu sei o que vai acontecer, mas eu fico com mais expectativa porque eu sei o quão épico vai ser certas cenas que a gente já está presenciando. Por exemplo, essa foi a melhor luta do Asta até ele treinar. Entendedores entenderão. Pra todo caso, pra mim foi a melhor luta dele. Pra todo caso, muitos vão pensar, poxa, mas e o Dante da Tríade Negra? Acontece que aquilo foi colaboração, né? Se a gente for perceber. Focando em luta solo, essa foi a melhor do Asta até então. Pra todo caso, acredito que foi interessante tudo apresentado do crescimento das personagens, principalmente femininas. Mimose ficou muito bonita. Noelle é a beleza de Clover. Eu acho que entra muito para aquelas 5 beldades de qualquer anime shonen. Ela ficou muito mais bonita, muito mais honesta no seu modo de tsundere. Ela quase diz com clareza, poxa, por que você não me levou junto? Ficou muito melhor. Eu acho que o Figaro foi um personagem que eu fiquei bem impressionado com a mudança assim, de design que deram nele. Então, com isso, eu percebo que eles deram um tom peculiar na animação e no design de personagem. Então, com isso, eu já espero que certos personagens tenham uma mudança. Tem personagens que não vão ter mudança, obviamente. O Yami é um desses, própria Charlotte, por exemplo, mas Yuno, ou melhor, Yuno não, desculpa, Rei Mago, mas tem alguns que vão mudar de certa maneira. E para todo caso, já que eu falei da animação, ficou muito melhor, ficou mais frenético, ficou muito bem mais animada, alguns frames, você percebe pelas técnicas. Por exemplo, quando o Asta chega na zona mágica e a espada matadora de demônios volta para sua mão, você vê os efeitos especiais que colocam. Então, se eles já fizeram um início bem hypado para essa adaptação, que ficou muito bem animada, a Pierrot arrasou, eu espero que, possivelmente, o próximo grande episódio é quando a Tríade Negra vai invadir Hurt. Então, eu acho que a minha expectativa agora de animação bem feita vai ser a partir daquela invasão das guerras da batalha que vai ocorrer. Mas, para todo caso, com expectativa criada, a gente vai para a pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Para o próximo episódio de Black Clover, nós devemos esperar em expectativa com hype. E o que eu quero dizer com isso? Nós veremos o fundamento, os motivos do porquê aquele mago foi até Clover, o porquê ele está tão desesperado. Não é apenas para pedir reforços, e sim um reforço em particular. E através disso, vemos que ele vai falar com Yuno. Qual o motivo, qual a ligação dele com Yuno? A partir disso, crie expectativas, porque finalmente teremos a origem de Yuno sendo revelada. E você já sabe que o próximo episódio lançando, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata na!